não vai divulgar isso, evidente. Acha tolice. O jornalzinho de Ibiúna. Pelo menos pode cair nas mãos do Fernando Henrique Cardoso, que tem um sítio lá, que fez coisas. Apesar que o presidente, eu já conversei com o Fernando Henrique, quando ele era senador, ele tem uma tendência para gostar dessas coisas, né? Quando ele disse, eu não acredito em Deus, eu falei, opa, Fernando tem alguma coisa boa dele, porque o Deus que ele não acredita é um Deus mais, que ele não aceita, é um Deus que lá dentro dele ele acha que não é assim, é mais como nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, então, quando eu fui conversar com ele, eu constatei que realmente é assim. Mas como ele está no poder, imagine se amanhã eu convencesse o Fernando Henrique que ele deveria vir para a eubiose. Ora, ele para de governar. Na cabeça dele também ele está construindo mesmo, que esteja, né, desmanchando. Mas então, a Elza Dalva me respondeu ao pedido dizendo o seguinte, ó. Dia 11/8, 7 horas e 53 minutos, horário daqui no Brasil, o Sol será ocultado pela Lua. Portanto, ocorrerá um eclipse solar visível só no hemisfério norte. Se a gente lembrar, a vida ela se desenvolve, a própria encarnação, de norte a sul, de leste a oeste, né? Ex Oriente Lux, do filósofo Emanuel Swedenborg. Simultaneamente, os planetas formarão uma cruz no céu, na seguinte configuração: ao centro a Terra, ao sul Urano, ao norte o Sol, a leste Marte, a oeste Saturno, né? Nós estamos nos referindo aqui aos planetas esotéricos, que são 7. Mais os 2 outros que também fazem parte de karma da Terra, Urano, Netuno, Plutão, etc. Os outros 3, aliás. Então tem aqui o horário do eclipse, eu até coloquei aqui, eclipse 7h53, 7 mais 5 mais 3, 15, arcano 15, que no tarô mesmo egípcio é o diabo. Diabo, em sânscrito, Di, 2 vezes, Abo, Deus, né? Esotericamente falando, é aquele Jeová que desceu na matéria com 2 incógnitas, né? X e Y, é X1 e X2, 2 grandes dúvidas, e coitado, ele sobe com 4, que é a equação biquadrada. É por isso que os grandes sábios aqui na Terra dizem, o interessante é que quanto mais eu sei, menos sei. Eu só sei que nada sei, e não estão a fim de agradar a humanidade, porque eles não sabem mesmo. Porque nós estamos no 4º dia da criação. Como são a criação? São 7, mais 2, mais 1, né? Eles não sabem nada, e nós não sabemos nada também. Nós estamos no 4º dia, falta tudo, né? Como é que você vai saber no 4º dia o que vai acontecer lá pelo 7º dia, né? A gente supõe, está usando imaginação. Como o professor Ademar falando, ele estava dizendo, a igreja sabia de muita coisa. Por fim, cada um põe a colher de pau no meio, aquele que está ouvindo um galo cantar, conta a história de um jeito, mas aí ele vai interpretar o que o galo está cantando, ele se desvia e lá na frente dá uma barbaridade. Mas todos nós somos assim. Mas não tem importância, nós estamos exercitando o mental. E é isso que o Avatar quer, é isso que Melquisedeque quer. Ah, mas está tudo errado, não tem importância, nós evoluímos de erro em erro, de falha em falha, né? Ah, mas é um grande erro, às vezes o erro, ele envolve uma cadeia planetária inteira. Os próprios seres de hierarquia, como são todos relativizados também, cometem erros que refletem sistemas inteiros, universos inteiros, mas isso explica o erro nosso, mas não justifica o erro consciente, que aí é estupidez, né? Bom, então a Elza Dalva prossegue aqui dizendo o seguinte, aqui já vem um assunto mais esotérico, que para explicar tudo precisaria de um workshop com a própria Elza Dalva. Segundo as antigas escrituras, o sistema solar é escoltado por estrelas chamadas alfas, ou as mais brilhantes de uma constelação conhecidas como guardiães. Ao norte forma Haut, da constelação de Peixe, ao sul Regulus, da constelação de Leão, a leste Aldebaran, da constelação, ficou famoso por causa da novela, né? Onde o Paulo José era um astrônomo na novela, ele ia falando sobre Aldebaran. Aldebaran é da constelação de Touro, chamada esotericamente de Aleph. Aleph quer dizer o olho de Deus, esotericamente falando. A oeste Antares, da constelação de Escorpião. O eclipse dá lá no chamado Portal, cujo guardião é Regulus, da constelação de Leão. Serão visíveis 6 astros,
de acordo com os ensinamentos do professor Henrique José de Souza e os arcanos da era de Aquário, revelados por ele mesmo, o arcano 6 corresponde aos 6 planetas formando a cruz no céu. Daí a gente, Ademar, a desconfiar, né? Nós estamos aqui dando uns chutes, no bom sentido, somos astrólogos também, que houve a formação da cruz do Pramanta no céu, né? E os orifícios do planetário se abriram. É uma espécie de 1989, mais um botãozinho que ele estava se referindo, né? Vai aos pouquinhos, né? A data nossa, que eu marquei até 24 de fevereiro de 1949, uma data sagrada para nós, o nascimento em outras dimensões de 2 seres de hierarquia altíssima, para dar sustentação ao terceiro aqui, que o Ademar disse que deverá ter 16 anos, para dar a nova tônica da era de Aquário que vem aí, quer dizer. Então está tudo ligado, esses números que vocês estão vendo aqui, ó, né, é a contagem do tempo nossa aqui, que vocês aqui dentro, vocês saberiam por quê, mas falar sobre isso aqui também demandaria outro workshop. Mas, segundo o valor numérico da distância do Sol aos planetas citados, nós temos o arcano 22, que, para quem conhece a numerologia, o arcano 22, junto ao Sol e à Lua, que significa o mundo, a vitória da mônada, o julgamento, como se referiu o professor Ademar, a vitória da mônada encarnante na separação do joio e do trigo, que sempre se dá um final de uma grande era ao ciclo cósmico, no caso o fim da era de Peixe. Estão percebendo que a coisa está aí, ó, né? Na prática, acontecendo no céu, né? Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. Quem disse isso? Alguém sabe? É mestre Megisto, mas está acontecendo agora. Acontece no plano oculto, acontece no plano humano também. Portanto, esotericamente, a Terra é a laureada. O que está acontecendo, então, não é mal, é ótimo. Como o professor Ademar já disse também. Pouco importa o que vem acontecer de agora para frente em termos físicos ou siderais em relação ao possível reciclagem do planeta. Esse texto é primoroso, é da nossa amiga e venerável instrutora da sociedade também, a Elza Dalva de Souza. Quem faz questão de um dia nós trazemos a Elza Dalva aqui também, como a nossa venerável irmã, que deu uma palestra esse dia, até para nós, numa quarta-feira, nós de série interna, a nossa venerável Yara Fortuna, com relação à música de Richard Wagner, e foi aplaudida de pé, né? Uma palestra maravilhosa, ela estava falando do aspecto esotérico da música de Wagner, né? O que a eubiose tem aqui dentro é algo fascinante, porque de repente os 22 arcanos maiores são 22 ossos que a gente tem daqui para cima, nosso lado divino. Os 56 arcanos menores são 56 daqui para baixo, né? Isso tudo acelera o processo de dialética, onde o positivo bate no negativo, formando essas coisas todas que o professor Ademar está dizendo aqui. Pensamento que hoje vocês estão pensando uma coisa pela manhã, à tarde já mudou tudo, um é de uma religião hoje, amanhã já muda para outra, surge uma religião, ela cresce, amanhã já desaparece. Cadê, por exemplo, a religião é a voz do Brasil para Cristo, que dominou muito tempo, já caiu, agora é a Universal do Reino de Deus, né? Tem um canal de televisão que está lá em cima, amanhã já caiu, né? E aí vem, então, a profecia do Rei do Mundo, que eu vou ler para vocês aqui na íntegra, e o Clodoaldo, nosso diretor, vai mandar para a casa de vocês no convite para outro workshop. Que é bom que já amarra, vocês não estão precisando de dinheirinho para reformar a casa do lado. Sem dinheiro. E nós precisamos para oferecer condições melhores para aqueles que frequentam a sociedade, né, e obras assistenciais que a sociedade desenvolve, né, nos departamentos, etc. A profecia do Rei do Mundo, anunciada em 1890 no Tibete, é um excerto das páginas 255, 256 e 257 do livro Bestas, Homens e Deuses, O Enigma do Rei do Mundo, de Ferdinando Ossendowski, que era um dos 7 grandes iniciados do mundo. Primeiro degrau da escala evolutiva. Primeiro degrau, hein? Ele era engenheiro, como o professor Ademar, e quem fuga da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique, de 17,
ele teve cara a cara com o Buda vivo da Mongólia, que era o representante, o embaixador de Melquisedeque na face da terra. Melquisedeque, então, passou para ele, de viva voz, o seguinte: preste atenção. Eu vou tentar até dar um aspecto mais dramático, para vocês perceberem o que é isso aqui, a seriedade disso aqui, ó. Coisas que já aconteceram e que estão acontecendo e que vão acontecer. Os homens esquecerão sempre mais suas almas, preocupando-se com seus corpos. A maior corrupção reinará na terra. Os homens se tornarão semelhantes a animais selvagens, sedentos do sangue de seus irmãos. A meia-lua desaparecerá. Comunismo? E os seus adeptos cairão na miséria e na guerra perpétua. Seus conquistadores serão atingidos pelo sol, mas não conseguirão erguer-se duas vezes. Eles tombarão na maior desgraça, que terminará em insultos aos olhos dos outros povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haverá uma guerra terrível entre todos os povos, e os oceanos ficarão avermelhados. A terra e o fundo do mar serão cobertos de ossadas. Os reinos serão fragmentados e povos inteiros morrerão pela fome, que a gente vê hoje, pela doença, por crimes ignorados pelas leis e que o mundo ainda não viu. Chegarão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino, que se encontra dentro do homem. Da importância desse livro que eu falei aí, o Memória das Células. É dentro do coração. Também morrerão aqueles que estendem a mão a um outro. Os esquecidos, os perseguidos se levantarão, e neles se fixará a atenção do mundo inteiro. Haverá nevoeiros e tempestades, que o professor Ademar falou agora há pouco. Montanhas nuas ficarão cobertas de florestas. A terra tremerá. Milhões de homens trocarão as correntes da escravidão e das humilhações pela fome, pela doença e pela morte. As antigas estradas serão cobertas por multidões que irão de um lugar a outro. As maiores e mais belas cidades serão destruídas pelo fogo. 1, 2, 3. O pai será inimigo do filho, o irmão do irmão e a mãe da filha. Chegarão o vício, o crime, a destruição do corpo e da alma. As famílias serão divididas. A fidelidade e o amor desaparecerão. Um só homem sobreviverá a cada 10.000. Eu fiz uma regra de 3 simples. 1 a cada 10.000, X a cada 5 bilhões. Dá 500.000 só, no planeta inteiro. Mas veja bem, isso aqui é uma profecia. Profecia não é para que seja cumprida à risca. Depende de nós, né? Mesmo sendo a profecia do rei do mundo. Não é para sair daqui também tremendo de medo, né? Um só homem sobreviverá de cada 10.000. Estará nu, louco, sem forças, e não saberá construir um abrigo, nem procurar sua alimentação. Esses que estão pedindo nas ruas aí sabem procurar alimentação, operem para a gente. E as hordas, né, de povo com fome nesses países africanos. Ele uivará como um lobo furioso, devorando os cadáveres, mordendo sua própria carne e desafiando Deus para a luta, achando que Deus é injusto. A terra toda ficará vazia. Deus se afastará dela. Sobre ela cairão a noite e a morte. Então enviarei um povo, que agora é desconhecido, que com suas mãos fortes extirpará as raízes da loucura e do vício e conduzirá aqueles que se mantiveram fiéis ao espírito do homem na luta contra o mal. Eu estive recentemente em Nova Chavantina, já tem um ano, o tempo passa muito depressa.
E eu tive contato com uma irmã nossa lá que trabalhou com os chavantes. Chavantes quer dizer os que têm as chaves dos Andes. Chavantes, né? Os verdadeiros chavantes eram uns índios de 2 metros e pouco de altura, né? E que realmente defendiam o mistério do roncador, da montanha que ronca, onde Ângelo Roncalli está esperando para reencarnar. O anjo do roncador, Papa João 23. O Tuktu Gengei, Buda vivo da Mongólia, está lá. Vocês vão na gnose, né? O Samael Arum Veor, por exemplo, remete as mônadas para o roncador, quer dizer, então tem muita gente ouvindo o galo cantar, não é só a gente da Eubiose falando, né? Bom, esses seres estão guardados em determinado ponto e aqui no Brasil, é o que nós sustentamos. O curioso é que o índio chavante, não aquele grande, verdadeiro, né, mas o já degenerado, que tem até uns pequenininhos já no meio que só querem beber cachaça, fazer futebol de índio, carregar tora, como a televisão mostra aí, outras coisas mais, eles são índios guerreiros, eles têm um medo tremendo do pajé, Ademar. E esses índios morrem de medo de uns chamados índios brancos que de vez em quando um ou outro é visto lá no roncador. Loiro. Né? Não é verdade? Loiro. Loiros, de olhos claros, né? São vistos lá. E só que são vistos à noite, uma vez ou outra, e se escondem, né? Aí vocês vêm aqui na sociedade, descobrem dentro das revelações do mestre que o coronel Fossa não vivia ao acaso. Ele seria um verdadeiro idiota, supor que o inglês é louco a ponto de entrar na floresta por causa de um pequeno mistério, né? O coronel Fossa descobriu, enquanto ele era da força britânica na Índia, um lama lá chegou para ele e falou, olha aqui, ó, ele acho que ele era o quê? O capitão na época, foi aparecido, falou, olha, você vai ter um filho que com 12 anos vai comandar um povo que estará reservado no roncador e que virá aqui depois de uma certa conturbação na terra para dar um novo impulso nos que sobrarem. E nós não vamos sobrar só em corpo físico, não precisa ter medo, né? Muitos de nós vamos desencarnar, mas voltaremos encarnados. E muitos de nós também estão sendo separados aqui. Se vocês raciocinarem um pouco, vamos dar uma de achólogo. Somem 100 mil pessoas por ano no Brasil. Onde é que elas vão parar, gente? Mas que diabo? Será que tudo foge com a mulher sai de casa, vai comprar pão e foge com o leiteiro, com o padeiro? O outro é o homem que foge com outra mulher, que cansou daquela dele lá. Ou então você tem um campo, tem um cheque borrachudo, né? Botar na iminência de prisão e foge por tomar. Peraí, vamos separar então. Vamos supor que 40 mil fogem para trocar de homem e de mulher. Tá? 30 mil são mortos por bandidos por aí. Mas será que todos os 100 mil, né? Ou tem, sei lá, um disco voador chupando um aqui, outro ali, ou sei lá como, né? Fazendo esse pessoal desaparecer. Eu tenho, inclusive, o professor Lingzassor dizia isso de boca ao ouvido, que a lei aproveita-se de tudo para fazer cumprir a vontade de Deus na face da Terra, o plano cósmico. Às vezes, no meio de um terremoto terrível, onde são sepultadas milhares de pessoas, né? A lei aproveita para catar um aqui, outro ali, porque aí as estações de rádio e televisão já dão o seguinte anúncio, né? São 18 mil os mortos e 30 mil desaparecidos que eles nunca vão encontrar. Acham um aqui, outro ali e tal, mas sempre fica um punhado desaparecido. A lei vai lá, enhaque naqueles e separa lá. Quer dizer, então há mal nisso, não. Porque mesmo com uma perninha quebrada daqui, uma escoriação dali, eles dão um jeito lá na outra dimensão, sei lá como, cura aquele sujeito, ele está pronto para voltar ao vivo e a cores, né? Quer dizer, para terminar então isso aqui, para a professora Ademar voltar, esses então que virão, né? Então enviarei o povo, que agora é desconhecido, que com suas mãos fortes extirpará as raízes da loucura e do vício e conduzirá aqueles que se mantiveram fiéis ao espírito do homem na luta contra o mal. Eles levarão uma vida nova para a terra, purificada pela morte das nações. No 70º ano aparecerão somente 3 grandes reinos, cuja duração será de 71 anos. Isso aqui para explicar demoraria muito, né? O professor Ademar até pode explicar com os detalhes que ele está acostumado a explicar aí. Quem sabe a gente também no sistema achólogo
Pode achar umas coisas interessantes aqui. E em seguida haverá 18 anos de guerra e destruições. Então os povos de Agartha, centro da terra, que eu me referi lá, sairão de suas cavernas subterrâneas e aparecerão na superfície da terra. Vocês receberão isso aqui em casa. E eu acho interessante ter essa profecia do Rei do Mundo sempre à mão. Eu leio isso aqui todo mês. Que parece que foi feita ontem, é de 1889, né? 1890. Ah, não, está aqui. 1890. 1890, está aqui, eu li aqui agora há pouco. E para encerrar essa fala, que está muito longa já, dia 3/10 cai no outro domingo. Coinice, Rua Tenente Rocha 389, altura do 2428 da Avenida Brasilene. E para surpresa ainda, o almoço é R$10, né? E ainda tem uma coisa, estacionamento de graça. Acho que é uma colher de chá muito grande. Acho que deviam cobrar o estacionamento. Né? Obrigado. Oi? Você falou qualquer coisa aqui na frente que eu não peguei. Bom, vamos voltar então no ponto onde a gente parou, não é? Que foi na parte... Vocês estão vendo lá embaixo? Que foi na parte ainda das profecias, faltou falar de Nostradamus, tá? Todos esperavam as profecias de Nostradamus em julho, não é isso? Mas Nostradamus, na realidade, era astrólogo. E para ele, mês 7 é o 7º mês, é setembro. Ou seja, o ano astrológico começa dia 21 de março, que é o ponto vernal, é o ponto de início de toda a casa do zodíaco. Então, março é o 1º mês, setembro é o 7º, outubro o 8º, novembro o 9º, dezembro o 10º. Né? Então, na realidade, o 7º mês de Nostradamus, ele vai começou, aliás, a semana passada, né? Que foi de 22 para 23. Então, de 22 de setembro até o dia 21, né, do mês que vem, ou melhor, do dia 23, vou falar do calendário normal, dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro, nós temos o 7º mês. E pela quadra 10, não é? Centúrias 10, 72, 73 e 74, ele fala então que do céu virá o rei do terror, em julho, né? O pessoal entendeu como julho, mas não é, é o 7º mês. Nostradamus, volta a dizer, ele era médico, cientista e astrólogo, então o sistema dele não é o mesmo sistema de um calendário normal. Então, as profecias de Nostradamus começaram a ter validade a semana passada. Infelizmente, a gente já falou, ufa, mas não é bem assim, né? Então, requer um pouco mais de atenção de todos nós. E ele fala que no 10º mês, em cartas direcionadas a Henrique II, é que a coisa realmente é mais complicada, ele fala, 10º mês. E 10º mês para nós é dezembro. Então, esse processo todo, que vai agora da primavera, e vejam só, primavera, o que é primavera? É uma renovação, uma transformação, um rejuvenescimento, uma mutação em toda a natureza. E principalmente no hemisfério sul, porque o equinócio de primavera está acontecendo agora no hemisfério sul. No hemisfério norte, no dia 21 de março, já aconteceu, né? Mas está agora aqui. E como o comando de tudo está no Brasil, como ele falou, então todo esse processo de renovação e transformação, ou seja, estas forças, não é, de construção, elas estão... Por isso que a gente está fazendo programas desse assunto aí. Porque realmente elas estão na natureza, estão impulsionando toda uma transformação na face da Terra. Então, vamos torcer, não é, para esse rei que vai surgir aí, esse rei do terror, realmente não faça tão terror assim. Não é? Então, esta é a profecia de Nostradamus. Então, ela tem validade agora, infelizmente. Não é? Mas, qual é a realidade de todas estas profecias? A realidade de todas essas profecias foi a que o Carvalho leu. Porque foi exatamente de quem comanda todo o processo. Estas outras são inspirações. O Nostradamus, ele teve contato com aquela figura do rei do mundo. Teve contato. Era um ser especial também. Mas, como todo mundo pisa na bola, né? Ele também pisou na bola. Mas todas estas profecias, elas demonstram que algo vai acontecer. E realmente vai acontecer. Agora, quanto disto tudo vai acontecer? Quanto daquilo que o rei do mundo colocou vai acontecer?
No futuro, ninguém sabe. Deus não sabe o futuro e o próprio Melquisedeque não sabe o futuro. Sabe por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então eu, dentro do meu livre-arbítrio, é que vou criar as condições que vão provocar o julgamento da humanidade, os acontecimentos também. Agora, se a humanidade não mudar, se a humanidade não se transformar, aquilo que está escrito, que estava projetado por ele, realmente vai acontecer. Mas se amanhã todo mundo ficar bonzinho, ficar levando flores, virar crente, ficar rezando, buscar um caminho espiritualizado, deixar de praticar coisas ruins, deixar de se emaranhar no vício, todos nós. Aqui não tem nenhum santo. Você pensa que o Carvalho é santo, que eu sou santo? Não tem ninguém é santo aqui. Ninguém é santo, porque nós estamos, só pelo fato de estar aqui, nós já não somos, aqui na vida. Aliás, então, a eubiose, o professor dizia que ela era a contradição das contradições. Nós aqui dentro, ao contrário, é uma efervescência espetacular justamente por isso. Por isso que eu acho a eubiose sensacional, porque aqui dentro, o mais santo de nós, no mínimo, já vendeu uma gota d'água para dono de represa. Então, quanto vai acontecer daqui? Vai depender do contexto geral da humanidade. Vai depender de toda essa instigação que o lado das trevas está provocando e de quanto esses que estão sendo instigados para fazer essa revolta geral vão aceitar. Então, o quanto vai ter, como vai acontecer, como vai acontecer é fácil. É com fogo e com água, porque fogo e água são esterilizadores. A gente não usa água para lavar utensílio, não usa água para tomar banho, água quente para esterilizar, fogo para esterilizar, calor para esterilizar. Então, para esterilizar a humanidade, que é um processo de limpeza também, vai ter água e fogo. Então, em toda a história da humanidade, toda a renovação sempre foi com água e fogo. Isso é evidente. Agora, como é que pode surgir água e fogo? Não é isso? Então, através de terremotos, a gente tem água e fogo. Vulcões, água e fogo. Bomba atômica, água e fogo. Então, você já sabe o que vai acontecer. Onde vai acontecer? Bom, o Brasil, por incrível que pareça, está privilegiado. Porque se a gente olhar todo mundo que aí está, a gente vê que aqui tem turco, tem árabe, tem judeu, tem africano, tem japonês, tem chinês, tem brasileiro, tem até brasileiro. Então veja que toda essa miscigenação racial, por que foi feito isso? Porque todo o processo evolutivo estava sendo comandado de um dos chakras da Terra que nós chamamos de Amor, e quem cuidava disso era Helena Petrovna Blavatsky. Mas ela não conseguiu levar à frente a sua missão, porque ela foi atacada pela máfia, pela Monopol, pela Ku Klux Klan, por todas as ordens, vamos dizer, do mal, e ela não conseguiu levar avante. Então ela foi adiar a sua missão e adiar na Índia. Então tudo aquilo que estava sendo preparado, ela preparou, mas o mal venceu aquele processo. E pertinho daquele chakra da Terra, apenas a 150 milhas, fizeram as explosões atômicas. E as explosões atômicas afetam todos os níveis, físico, vital, astral, mental, espiritual. Então não houve mais possibilidade, inclusive as pessoas ligadas a Mitradeva, a Panavadeva, que são aspectos de Maitreya, já estavam lá, já tinham nascido lá, já estavam naquele processo. Eles tiveram que ser transferidos rapidamente para o Roncador, para cá, e simplesmente todo o processo de comando dos Estados Unidos, porque quem ia dar tônica da era de Aquário era os Estados Unidos. E isso dele se enfiar com todos os povos, manda aqui, manda lá, se intromete em tudo como ele se intromete hoje, era a missão dele mesmo, mas perderam essa missão. Então agora tudo isso foi transferido para o Brasil, e o Brasil é que vai comandar todo o processo evolutivo. Bom, aí, como o brasileiro deixa tudo para a última hora, como faz tudo às pressas, então falou, é o povo ideal, Então, vieram para cá. E isso então provocou um chamamento, violento de mônadas, de todas as espécies. Se acabar o mundo inteiro, só sobre o Brasil, aqui tem representantes de todas as raças. Então o Brasil é uma terra sagrada, o Brasil realmente é um celeiro da nova raça. E daqui vai ter a raça de ouro, a raça dourada do ciclo de Aquário. Então este foi o motivo dessa transferência. Os Estados Unidos, com todo aquele impulso que foi dado, continua até hoje dominando tudo. Só que perdeu a consciência.
E se vocês entrarem numa conversa com o povo americano, olho a olho, vocês vão ver que eles são muito supersticiosos, aceitam tudo, mas ao mesmo tempo são aqueles provincianos fanáticos, né? Não aceitam determinadas... Eles têm umas regras assim de conduta totalmente diferenciadas. Não é uma regra de alta espiritualidade, eles não têm essa alta espiritualidade, né? Mas eles se interessam por coisas assim. Mas tudo isso caiu então e veio transferido para o Brasil. E o Brasil, não falo Brasil, eu falo América do Sul, porque liga seus mistérios incas, né? Então todo esse processo da América do Sul está comandando a Era de Aquário, não é? Então esta região vai ser protegida. E pelas revelações que a gente tem, tudo vai começar do hemisfério norte e do oriente para o ocidente. Este é o processo. E determinadas áreas vão ser muito conflitantes. E, lógico, como é um processo mundial, tudo isso vai ter repercussão no hemisfério sul. Mas a região da América do Sul, em particular, ela vai ter uma proteção especial. Nós teremos, lógico, reflexos do que vai acontecer, mas será protegido. Porque os devas estão aqui, estas hierarquias estão aqui, então existe todo um processo de proteção. Não é? Agora, onde vai acontecer? Hemisfério norte, já falamos. Então, estas manifestações, elas são mundiais, não são locais. Não quer dizer que é só no Roncador, a gente vai no Roncador, eles estão no mundo inteiro. Então, este é o processo. O quando vai acontecer, como vai acontecer, nós é que vamos definir. Nós é que vamos definir, a humanidade. Né? A humanidade como um todo. E quem vai provocar tudo isso são estes seres, que é o grande mistério de Maitreya, Apavanadeva e Mitradeva. Então, o próprio Rei do Mundo, quando ele se manifesta num período de cobrança, num período de transformação cíclica, ou seja, quando ele vai mudar algo de um ciclo para o outro, ele se manifesta com essa estrutura que eu coloquei. Aqui pode chamar de Jesus, pode chamar de Buda, pode chamar de Krishna, de Zoroastro, de Ram, em épocas anteriores. Mas agora, nesta transição de milênio, o nome dele é Maitreya. Há 2000 anos atrás, no ciclo anterior, o nome dele era Yoshua, o Jesus, não é? Então, esta é a figura. Então, o que são estas figuras? Nada mais do que expressões de Melquisedeque, do Rei do Mundo, que veio na face da Terra. E quem é São Germano, Conde de São Germain? É um coringa. É uma figura padrão que está sempre aí também, em tudo quanto é movimento. E como a divindade se manifesta sempre de uma forma trina, ele é a figura central e tem dois aspectos dele. Os dois aspectos são chamados de Mitra, Mitradeva, Deva quer dizer anjo. Então, são os anjos, né? São consciências angélicas, anjos que caíram no meio da humanidade e que adquiriram graus concessionários. Jesus não é homem, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus feito homem, ou seja, o anjo caído. Então, Mitradeva, o nome dele é conhecido como Akidoj. Mitra quer dizer sol, então é o anjo do sol. Pode chamar de Micael, pode chamar de a mesma coisa, não tem diferença. Então, este é um aspecto de Mitradeva. Então, ele representa a coluna J, a coluna da mente, a coluna solar, não é isso? Então, lembra que a revelação que ele falou de José Bálsamo, eu falei dois, ele falou o terceiro. Eu falei que tinha uma figura central, né, que era São Germano, auxiliado por Cagliostro. O terceiro seria JB, José Bálsamo. Então, esse aspecto JB é Jaquim e Borrás. E o que é Jaquim e Borrás? As duas colunas do Templo de Salomão. Então, Davi não conseguiu. Quem é o Davi? O Rei do Mundo. Davi não conseguiu construir o reino, ele tinha uma outra missão. Então, ele não conseguiu fazer um templo que seria o ideal ao Eterno. E Eterno representa a Deus, porque sempre existiu, existe, sempre existirá. Então, não pode definir Deus. Ele não conseguiu. Então, ele pediu que o seu filho, que fosse Salomão, o fizesse. Aí vem, então, o Salomão. É o pentalfa e a estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas. Davi 5 e Salomão 6. Não é? Então, é um quinto e um sexto princípio, um passando para o outro. E essa coluna JB, ela representa a estrutura de um avatar, a estrutura de uma consciência superior. Por isso que a maçonaria, a gente entra numa loja maçônica, ela tem a abóbora celeste com todos os 7 planetas, com todas as estrelas, 2 colunas, não é isso? Que as colunas JB. É exatamente isso. É uma réplica, é uma redução do próprio Templo de Salomão. E quem construiu o Templo de Salomão foi Hiram Abif, o arquiteto, não é isso? E Hiram Abif,
os outros, né, o mal, sempre tem o jogo do mal, mataram ele na Bíblia, esconderam um corpo, tudo aquilo, usaram lá um esquadro, usaram, uns falam, Elifas Levi diz que é um compasso. Então, aí esses são os símbolos maçônicos. Aí vem ele como construtor. Então, a maçonaria nada mais é do que a manutenção na face da terra do Templo de Salomão. Se a gente entra numa loja maçônica, tem a Bíblia aberta lá dentro, né? E geralmente na página, no livro dos reis, que tem a própria construção do Templo de Salomão. Mas acontece que no âmbito profano, eu me lembro da minha querida avó, já falecida há tantos anos, ela dizia assim para mim: meu filho, criado no catolicismo, quando você passar perto daqueles negócios que você está vendo lá, aquela loja maçônica lá no interior, né, vira a cara para o outro lado, que é coisa do demônio. E o mesmo se referia com igrejas protestantes da época, etc. Né? E como ia justamente o oposto. O professor Ademar está falando aí, a gente vai ver dentro da religião católica, apostólica romana, né, uma maçonaria altamente proficiente, que quem dava as dicas para a Igreja Católica poder realizar um trabalho aqui, onde vocês vão ver que o padre Antônio Vieira era gordo da Catedral de São Salvador, função maçônica, né? O próprio Francisco de Assis, o famoso São Francisco, né, era da ordem dos monges construtores de templo, onde do piso do templo, da igreja, até a nave onde fica o sacerdote, tinha que ter uma distância em metros correspondente a uma determinada medida da pirâmide de Quéops. Está vendo como tudo se mistura e dá tudo no mesmo, no final das contas? Tudo farinha do mesmo saco. Então, e este templo de Salomão nada mais é do que o próprio edifício humano, é a construção do edifício humano. E os mandamentos maçônicos, né, as regras maçônicas, elas referem-se à edificação do ser humano, a própria edificação. Então, dentro dessa estrutura de manifestação do Rei do Mundo, existem dois seres, Mitradeva e Apanavadeva. Apanavadeva. Apanava quer dizer vindo das águas. Daí vem o Avatara das águas, vem águas com aquário, não é? E Mitradeva representa o sol, a consciência, não é? É a própria manifestação cristã. Ou seja, a Maitreya, ele se manifesta como Maitreya, ele se manifesta como Mitradeva e se manifesta como Apanavadeva. Ficou claro? São três seres com funções diferentes. Um é julgador, um liga-se à mente, outro liga-se à emoção, outro liga-se a uma consciência integral, e está dentro desse jogo de sol e lua, que é bem e mal, não é isso? Que é sempre o jogo polar. E veja que no momento atual, e quem é o cavaleiro das idades? Quem é o rei do mundo? Os julgamentos cíclicos. Cíclico. Ele é conhecido como cavaleiro das idades. Existe um livro que é pela editora Minerva, em Portugal, de Lisboa. Aqui é meio difícil de achar, né? Mas ele chama Os Mistérios do Rei do Mundo, Cavalo Branco. E ele conta a história, então, de René Guénon conta toda essa história, que é o rei do mundo, que ele fala, que é essa figura que hoje recebe o nome de Maitreya, que ele já recebeu outros nomes anteriores, não é? E ele fala então do enigma do cavalo branco. Este é o livro, o Rei do Mundo. E este cavalo branco, ele tem um símbolo totalmente especial. Por isso que a gente está falando, vocês que acompanham também a rádio, né, a Rádio Mundial, a gente está falando do equinócio da primavera. Equinócio, o que é? É um ponto onde o dia é dividido exatamente em 12 horas de luz e 12 horas de trevas. É um ponto de equilíbrio, ou seja, o dia tem exatamente 12 horas, o outro dia e a noite tem exatamente 12 horas. Isso começa a acontecer em um período que começou no dia 23 agora de setembro. Então é um ponto de equilíbrio. A gente está entrando num ponto de equilíbrio. E neste ponto de equinócio, equinócio vem de equídeo vem de cavalo, então é o ponto do cavalo que chama. Tá? E o Avatara, ele é conhecido em todas as tradições há milênios como Kalki Avatara. E Kalki quer dizer cavalo. Então, é o Avatara do cavalo branco. E qual é a constelação típica que começou a estar no topo do céu comandando este mês agora, que é o 7º mês de Nostradamus? Pégasus. Então, Pégasus é o cavalo alado. Vocês já viram o Tristar, naqueles filmes de vídeo? Um cavalão que fica voando, um cavalo branco. Então, este é Pégasus. Então, veja, Pégasus, equinócio, equídeo, cavalo branco, Kalki Avatara, vão fazendo uma ligação disso tudo. Então, veja, o cavalo branco, ele tem um simbolismo violento. E na história do cavalo branco, desse Pégasus, que representa
todo o período de primavera, que vai até o dia 21 de dezembro. Depois de 21 de dezembro até 22 de dezembro até o dia 21 de março, nós temos então o quê? O verão, é isso? No verão, o comando é de Órion, o gigante caçador. Depois nós temos mais 3 meses, que é outono, que o comando é Leão, né, o leão. E depois mais 3 meses, né, que o comando é de Escorpião. Então aí vem as 4 estações. Mas Pégaso é a estação da transformação. É a estação onde as forças telúricas da Terra afloram na superfície. É a estação que identifica a primavera. E primavera é ver primeiro, primovere, não é isso? E veja, e todo o processo da primavera, ele liga-se aos maiores mistérios iniciáticos. Ele liga-se ao templo de Delfos, né, que é o templo típico da iniciação. Homem, conhece-te a ti mesmo, não é? Nada em demasia, a regra. Equilíbrio, Pégasus, nada em demasia, homem, conhece-te a ti mesmo, que é a fase atual. Talvez isso aí batendo em nós aqui, por exemplo, né? O professor Ademar, você é Sagitário com ascendente em... Não, eu sou Sagiotário. Mas com ascendente decrescendo, descendo. Ascendente em Capricórnio, né? Não, o meu é meio diferente, né? Porque quando eu nasci fui jogado fora, então a hora não está muito bem certa. Mas foi, acho que, o meu é virgem. Só podia ser, né? São Tomé, homem é Sagitário, mulher é virgem, né? Então a minha cidade é São Tomé. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou Áries com ascendente em Capricórnio. Daí eu tentar puxar para a Terra essas coisas esotéricas e mostrá-las, né? A gente tem, por exemplo, dentro do aspecto da astrologia, um negócio interessante. O primeiro signo do zodíaco é Áries, primeiro do fogo, né? Áries sai e diz, com o seu ímpeto, é comigo, gente. Leão, que já passou por ali, né, diz assim, não, precisamos planejar a saída com você, caso contrário não vamos. Aí vem o Sagitário, que já está trabalhado, né, diz assim, não compensa nem ir, porque sabe que não vai dar certo, já passou por ali, né? Então é o mais experimentado. Respondendo a pergunta da irmã também, tudo depende de experiência, não tem privilégio nenhum. Nem o Brasil, aí explicando o que o professor Ademar estava dizendo aí, tem privilégio nenhum de ser país escolhido. Nós é que nos escolhemos. O Brasil é a parte principal da Atlântida. A Atlântida está sendo redimida aos poucos, né? Uma grande parte já foi. E esse esforço de redenção da Atlântida é nosso. Então, nós estamos fazendo por nos merecer. Mas o esforço do mundo inteiro, e não só nosso. Daí, agora o pessoal que trabalhou nessa redenção vir todo para o Brasil. Aí entra no jogo. Então veja, esse processo do cavalo branco, ele está ligado diretamente à primavera, é a estação que indica a primavera. E o que é a primavera? A primavera nada mais é do que uma transformação vendo de dentro das entranhas da Terra, o impulso que vai mexer na superfície, não é? E deixa a Terra mais bonita, mais clara, e liga-se aos grandes mistérios do templo de Delfos, que é um templo de iniciação, não é? E tudo isto liga-se a 2 grandes entidades. Uma é Dionísio, né? Então o templo de Delfos tinha grande respeito a Dionísio. Dionísio é Baco, o próprio deus Baco. É o deus do êxtase, é o deus da felicidade, do otimismo. Então aí vem otimismo, êxtase, transformação, alegria, não é? É o deus da alegria. Daí vem as bacantes, as festas. Até que pegaram, a festa era tanta que pegaram o Dionísio e cortaram em pedaços. Que é o mesmo Zagreu, né? Então os tios dele, né, ele ainda era criança, pintaram o rosto de branco e vem aqui, molequinho, e cortaram em pedaços, né? Aí veio o mesmo mito de Osíris, cortado em 14 pedaços espalhados pelo mundo. Até que Ísis, que é a sua esposa, e seu filho Horus coletaram esses 14 pedaços. E ele passou a ser o deus dos mortos, o deus psicopão. Tudo isso liga-se aos mistérios da iniciação. Então veja que a própria Perséfone, não é, que era a filha de Deméter, que era a mãe da própria natureza. E quem é Deméter? Deméter é o rei do mundo. É isso que vocês têm que entender. No aspecto feminino é Lorenza Deméter. Então a gente fala ocultamente é a própria Mãe Terra, a Mater Rhea. Ou seja, o que é o planeta Terra? É o corpo físico de uma entidade que se chama-se planetária. E o nome dele é Melquisedeque. Então veja, a própria Deméter, ou a Mãe da Terra, a Mãe Terra, então ela tinha uma filha que era Perséfone. Aliás, Core. E Core foi raptada por Plutão
desceu aos mundos interiores, ela deu um berro violento, um grito violento, que a mãe que estava no Olimpo, Deméter, desceu para ver o que estava acontecendo. E todas as deusas desceram, que foi Hera, foi Afrodite, o que está acontecendo, o que houve? E Plutão, muito safado, e o que ele fez? Levou-la para os mundos interiores, mudou o nome dela para Perséfone, pôs aquelas toucas, encaracolou o cabelo, não é isso? Deu um chá de vitrine nela, e o que aconteceu então? A fez de sua mulher, e ficou presa com ele lá. E ela sumiu da face da terra. A sua mãe, triste, chorando, procurando a filha e não achando, sentou na pedra da tristeza e começou a chorar. Aí ela se metamorfoseou numa bruxa, daí veio o nascimento da bruxa, da bruxaria. Então o que é bruxaria? É uma revolta também, é uma transformação. Então ela se transformou numa bruxa com verruga e tudo no nariz, toda de preto, ficou lá sentada na pedra chorando. Até que uma mulher viu aquela bruxa chorando, falou, posso te ajudar? Por que você chora? Perdi minha filha, Core, não acho. Ah, mas tem uma mulher aí, uma tal de Metanira, que tem um filho bonitinho, você não quer cuidar dele? Não quer ser babá dele? Excelente, assim. E então ela gostou tanto, com saudade da filha, ela começou a cuidar de Demofonte. Mas como ela era uma deusa, ela quis imortalizar aquele bebê lá, né? Então ela pegou Demofonte, em vez de dar mamadeira, chuquinha lá, leite, ela dava ambrósia para eles, e pegava ambrósia, passava no corpo, passava no fogo para tentar imortalizar. Então ela queria imortalizar, porque ela queria imortalizar a filha também. Só que numa dessa, a Metanira entra, o que você está fazendo com o meu moleque? Pensa que eu é frango assado, né? Então, aquela bronca toda nele, aí ela fala, idiota. E ela se transforma então na deusa, deixa de ser a bruxa. Então ela aparece como uma deusa, fala, idiota, eu estava tornando o seu filho imortal, e você me atrapalhou. Então Demofonte vai ser um mortal. E neste processo, até Peleu e Tétis, não confundo com Pelé, né? Peleu e Tétis, eles tentaram imortalizar, principalmente Tétis, que era uma nereida, tentaram imortalizar os seus filhos. Mataram 6 foram torricados, né? O último foi Aquiles, aí com todo cuidado, segurando no calcanhar do moleque, imortalizaram. Só que ele ficou com o calcanhar sem passar no fogo, então ficou frágil. Até que ele tomou uma flechada, o sangue saiu por ali, enfraqueceu, morreu, aí ele tem um ponto fraco. Então veja, todo esse processo de imortalização, ela queria imortalizar. Então ela exigiu, eu quero que nesse local seja erigido um templo. E que nesse templo seja feita a imortalização do ser humano. Aí surgiu o templo de Delfos. Qual é o objetivo? Imortalizar o ser humano, através desse conhecimento iniciático superior. Então esse é o templo de Delfos, né? Então ele é dedicado a Deméter. E como ela não conseguiu levar o intento, ela incumbiu aos homens de fazer isso. Tá? Então este é o mito. E este mito aqui, o que aconteceu então? A partir de lá, ela ficou no templo. Falou, eu vou ficar aqui, eu vou ser a rainha, a mãe da imortalização. Então se eu quiser ser imortal, ou me tornar um Deus, eu tenho que entrar em sintonia com a Mãe Terra. Aí vem a biose, a ciência do bem viver, de viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos. É isso daí, leva a esta harmonia. Então, após isso, o que ela fez? Não quero mais saber de nada. Aí vem a revolta, né, que você colocou, a revolta. Então ela ficou lá. Aí a terra começou a sofrer, a vegetação foi morrendo, foi ficando careca, não nascia mais nada. Aí Zeus falou, ih, o negócio está feio. Então ele desceu do Olimpo e falou, ô Deméter, qual que é a sua? Né? Resolve esse problema. Ela falou, não, enquanto a minha filha não chegar, Core sumiu. Você que é Zeus? Que Zeus é você? E Zeus nada mais é do que Júpiter. Júpiter é a figura do arcano 4, veja o 4, é o rei do mundo. Então Zeus na mitologia, tudo que fala de Zeus na mitologia, está falando de Melquisedeque. Tudo que fala de Júpiter, está falando do rei do mundo. Quando a gente fala São Tomé, que é Júpiter, liga-se ao rei do mundo. São Tomé é a linha de Germanos, São Germano. Está tudo aí. E São Germano, quando se manifesta aqui, é via São Tomé. Queira ou não queira, a gente entra em São Tomé, por exemplo, um discípulo nosso lá, ele entrou em São Tomé, ele é de origem portuguesa, não sei se ele está aí hoje. A primeira vez ele falou, raios, isso daqui está horrível isso, porque está implodido. Por quê? Porque São Tomé tira pedra, a gente chega lá e tem a impressão que a coisa está totalmente de perna pro ar, tudo arrebentado. Ele fala, que tem uma implosão, que cidade que é? Cidade não tem acabamento, não tem nada. Isso aqui é o fim do mundo, irmão. E é o fim do mundo mesmo. Veja como ele é sério.
Então, ela falou, não faço mais. Traga minha filha, ou você não é o Zeus, não é o planetário aí, não é Júpiter. Então resolva, homem. Aí Zeus falou, tá bom. Então Zeus sabia onde estava, porque ele sabe tudo, desceu nos mundos inferiores, foi falar com Plutão, que é o Hades, e falou, Plutão, já sei. Como é que a gente pode resolver? Tá bom, eu solto Perséfone, ela vai para a face da Terra durante 4 meses por ano, mas 8 eu quero ela comigo aqui como rainha dos infernos. Tá bom? Tá bom. Então ele falou para ela, pode ir. Mas antes de ir, ela pegou um romã, pegou uma semente de romã e pôs na boca dela. E mandou subir então. E ela foi. Chegou lá, não é? A hora que ela chegou, Deméter ficou tão feliz que a filha, que é vamos dizer, a continuidade da própria Terra, então ela fez o quê? Vejam a transformação, a mutação, quer dizer, ela, a própria, uma nova terra surgiu na face da Terra. Então, aí veio aquela festa. Ela ficou tão feliz que a Terra se encheu de flores, de alegria, aí nasceu então a primavera, um processo de transformação. E esse processo de transformação vem desses mundos interiores, não é isso? E as pessoas não usam romã hoje. Vocês já cortaram o romã? Ele é vermelho, ele é o próprio inferno. E todas aquelas sementes vermelhas tem todo o simbolismo da fertilidade. Por isso que o pessoal usa romã no bolso, romã na bolsa, na carteira, né? Para atrair fertilidade. E por isso que nessa escola de iniciação tem primeiro o objetivo de tornar o homem imortal, que é o nosso objetivo na escola de iniciação, se tornar igual a Deus, não é? Em termos de consciência. E segundo, não é? Festejar todo esse processo da terra. E por isso que eles faziam aquelas procissões cheias de milho. Cheia, por exemplo, de trigo, não é isso? Por que trigo é usado no casamento, nas festas, não é isso? Como símbolo da fertilidade? Porque ela, naquele momento, pediu a Triptólemo que espalhasse o trigo no mundo, como um presente dela ao ser humano. Então, Triptólemo espalhou. Daí vem o trigo, como símbolo da fertilidade. Mamão, símbolo da fertilidade. Tudo que tem muitas sementes é símbolo da fertilidade. E neste tempo, então, existe todo esse ritual de primavera, né? Festa da primavera e tudo isso daí. O que é isso? É transformação. Então veja que os cavaleiros, o cavalo que liga essa transformação é Pégasus. E de onde saiu na mitologia Pégasus? Onde ele nasceu? Ele nasceu exatamente de Perseu. E o nosso mestre, não é? Ele era diretamente ligado a Perseu. E veja que, se vocês forem lá no templo de São Lourenço, vocês vão ver até a estátua de Perseu lá, né? Uma imagem de Perseu, né? Enfrentando o dragão. Então, Perseu, em busca da sua Andrômeda, da sua paixão, o que ele fez? Ele encontrou-se com a Górgona, ou com a Medusa, que em outras mitologias chama de dragão, que é o monstro, é o mal, é o anticristo, é isso, é o mal, tudo mal. E ele lutou, cortou a cabeça da Medusa, ou da Górgona, cheia de serpentes na cabeça, aquele sangue caiu na face da terra, se misturou com a terra, e como a terra é muito fértil, daquela fertilidade nasceu Pégasus, o cavalo alado. E esse cavalo alado já foi voando lá para Zeus, né? E chegando lá para Zeus se pôs a serviço dele. E foi o grande serviço a Belerofonte, não é? Então Belerofonte, todas as histórias, então Pégasus é o cavalo dos heróis. Então, quem que está atrás de Pégasus? É um herói. E quem é herói na mitologia? Nós temos deuses, heróis e homens. Herói, deuses significam hierarquias. Heróis são filhos de hierarquias com homens, misturas de hierarquias com homens e ser humano. Então, todo este processo de Pégasus, do cavalo branco, ligado aos heróis, então Belerofonte. Aí nós temos na Umbanda, nós temos no Candomblé, quem? Ogum. Quem é Ogum? É aquela entidade com a espada que luta contra o mal, contra o dragão, que na tradição cristã é São Jorge. Quem é São Jorge? Mesma coisa, luta com o dragão, cavalo branco. É isso. Nós temos no caminho de Santiago de Compostela, nós temos o próprio Santiago, o Matamoro, que também vem com a espada, capa vermelha, lutando com os mouros, né, em cima de um cavalo branco. Não é isso? Então vejo que nós temos todo este processo do cavalo branco. Napoleão era um ser de altíssima hierarquia, só que pisou na bola, né? Então ele era instruído também por um homem no cavalo branco. Então esse simbolismo do homem do cavalo branco nada mais é do que este Mitradeva, ou este Akdorj, que às vezes ele vem com o aspecto de Akgorj, mas é o Akdorj. Então ele é chamado de Cavaleiro das Idades. E ele é o aspecto que aplica o karma, que aplica a transformação na face da Terra. Então ele vai vir do Oriente para o Ocidente,
aplicando tudo isso. Não pense que ele vem num cavalo, mas ele vem num tanque de guerra, talvez, né? Mas eu digo, é o simbolismo, né? Esse é o simbolismo inicial, para vocês amarrarem tudo. E existem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Não tem os quatro cavaleiros do Apocalipse? O que são 4 cavaleiros do Apocalipse? São 4 aplicações, porque nós estamos num compasso quaternário. Então, na realidade, ele se manifesta dentro de um compasso quaternário, esse cavaleiro das idades. Ele se manifesta pelo Apocalipse como o cavalo branco do domínio. Isso é o anjo que está sobre o cavalo branco do domínio. E o que ele aplica sobre o domínio? Aplica o quê? O castigo sobre o domínio. E o castigo sobre o domínio está na raça branca hoje. Porque o domínio financeiro está lá. E esse domínio financeiro é que está estragando todo o processo. Então, o domínio, ele liga-se a ter bens, a ter poder, a ter matéria. Então, liga-se ao mineral. Então, dentro dos 4 reinos, liga-se ao mineral. Já o segundo cavaleiro, qual que é? O vermelho da guerra. É o anjo que vem com o vermelho da guerra. Então, o vermelho da guerra liga-se ao quê? Ao homem, né? O homem que provoca a guerra. Animal provoca a guerra. Não é só o homem, né? A guerra foi criada pelo ser humano. Então, é o cavaleiro vermelho da guerra, do sangue, não é isso? Aí vocês veem o sangue sujando os mares, tudo isso. Depois existe o outro cavaleiro, que é o cavaleiro negro, não é isso? Sobre o cavalo negro. É o anjo sobre o cavalo negro. E o anjo sobre o cavalo negro, ele liga-se ao vegetal. Daí vem a fome, não é isso? Vem a fome, que é o anjo da fome. Então veja que o povo, não tem, a terra é tão sem nada que não tem nem o que comer, na África principalmente. Então procurem relacionar as raças com tudo isso, né? As 4 raças. Então a guerra, são os índios que estão sempre em pé de guerra, aí o coronel Rooster lá, né? Então o índio só vive em guerra. Né? Então o homem quando entra na guerra é um índio, não é um civilizado. Então veja, o animal, depois tem o quarto cavaleiro, que é o amarelo, que liga-se à peste. Pifou. Pega esse aqui, peraí. Bom, até chegar na pessoa, não é? Ele vai dar uma arrumadinha, mas dá para ouvir? Dá. Faz assim, ó. Bom, então, o 4º cavaleiro é o cavaleiro que vem sobre o cavalo amarelo, que é o da peste. Então, quando teve aquela peste de Hong Kong do frango, realmente a gente se assustou. Né? Então, porque as coisas estão acontecendo mais ou menos de acordo com as raças. Né? Então veja que todo este problema do cavalo das idades e desta entidade, entendeu? Então, todo esse problema do cavaleiro das idades, né? Todo esse mecanismo realmente está presente. E este ser Akidorji realmente é aquele que a gente tem que ter boa relação com ele. Boa relação, porque esse é jogo duro, né? Esse realmente é jogo duro. E ele está aqui, realmente está aqui, no Brasil, né? Ele foi visto já várias vezes, até desta forma sobre o cavalo branco. O nosso mestre encontrou com este ser várias vezes, e ele, à medida que precisa entrar em contato com as pessoas, ele transfere determinadas coisas, não é? Determinada missão. Então, quando envolve, uma pessoa está envolvida diretamente com o processo cíclico, ele se manifesta na figura que ele é mesmo, e se mostra e entrega aquela missão. Então, o nosso mestre teve vários encontros com ele, não é? Com este ser. E Napoleão também tinha encontro com ele. Vários seres tiveram encontro com essa figura. E ele entra em qualquer lugar, dentro do quarto, com o cavalo e tudo. Uma ligeira interrupção. Quando esses seres de hierarquia estão na face da Terra, o professor Lemar já falou aí, que eles estão retirados hoje para que a humanidade exercite o livre-arbítrio, não é isso? Quando eles estão aqui, a humanidade sofre um impulso incrível, né? Mas se eles continuarem somente aqui, eles, como têm um carisma muito grande, nós continuamos nos adorando, como os reis magos, que estão sempre no meio de nós, e nós nem percebemos. Nessa vida, por exemplo, do mestre, acompanhando-o, né, da manifestação avatárica, os reis magos eram duques de Windsor e Hirohito. Eles já morreram, agora a gente pode falar, e a Inês Seracier. Estuda história, conversa com pessoas
ligados à Etiópia, Inglaterra, né? Vão, mesmo em jornais, vocês vão perceber. Hirohito, a Haile Selassie e o Duque de Windsor. É o amor das pessoas por esses seres. O Duque de Windsor pisou na bola, pisou na maionese, como diz o Ademar, e trocou o reino da Inglaterra por uma mulher com a qual ele se casou, uma divorciada americana, né? Era um dos reis magos na face da terra, né? Isso tudo acontece aqui. Essa mitologia grega toda, mitologia grega, nórdica, não importa de onde vem, porque todos os povos têm seus mitos, ela cai na terra na forma de quê? Nós. Somos nós agindo de forma torta, né, para cumprir a lei de Deus. É isso aí. Então, esta figura central, né, que nós chamamos de Maitreya, Mitradeva e Apanavadeva, é o que está ligado aos grandes mistérios do que vão acontecer, do que vai acontecer. Então, quando vem com o aspecto de julgamento, pode ser homem, pode ser mulher. Homem com o aspecto de Mitradeva, mulher com o aspecto de Apanavadeva, ou lunar. Não é isso? E o aspecto que vem aplicar rigor, ele vem com esse aspecto. O aspecto que vem trazer consciência é esse aspecto aqui. Então, em cima de um desses três aspectos aqui, é que vai acontecer todo o processo de transformação. Nós esperamos, não tem certeza, que este aspecto realmente tenha um pouco mais de força. Que é um aspecto feminino, é um aspecto mulher. E mulher como mãe, mulher é mais compreensiva, é mais ligada ao sentimental, vai entender mais as mazelas humanas, não é isso? E nós somos filhos da própria hierarquia, não é? Então, ou seja, na manifestação avatárica que vai ocorrer, nós não sabemos se vai ser homem ou se vai ser mulher. Que estão os dois é óbvio, né? Mas quem é que vai ficar atrás do jogo comandando? Vai ser o homem ou vai ser a mulher? Nós não sabemos ainda. Mas porque tudo indica, vai ter uma figura masculina. Mas a figura feminina que está levando o jeito de quem vai comandar. Aí a coisa vai complicar. Porque está todo mundo esperando Jesus ali, a volta dele, cabelo encaracolado, alto, é isso, fazendo milagres, e de repente não é bem assim. E como é que fica? Não é? Então veja que a coisa é muito complicada. E ela está, este ser, ele está jogando uma espiritualidade muito forte no aspecto feminino. E a mulher hoje, ela está com um potencial incrível, né? Nós fizemos um workshop, a mulher comandante a virada do milênio. Mas infelizmente, das 400 pessoas que estavam lá, acredito que mais 10 perceberam o que eu falei. Então, realmente, este é o processo. Akidosh. Akidosh, Akigosh. Nós chamamos também de Akigosh. Perfeito? Então, todo este processo está em pleno acontecimento. E o Apocalipse, não é? Os 4 cavaleiros, está dentro desse contexto todo. E nós entramos agora, pela profecia de Nostradamus, no quê? Na transformação. Pégasus. Então, veja como tudo está se ligando. Nostradamus não era um tonto, não. Ele realmente sabia o que ele escrevia. Vejam a amarração que tem tudo isso. E o julgamento da humanidade agora. A humanidade não é julgada em função do que cada um faz. Ou seja, não existe um velhinho lá que chama a pessoa, fala, vem aqui, você comeu marmelada escondido, você fez isso, eu vi o que você fez aquele dia lá, pensa que eu não sei, eu enxergo tudo. Não é assim. A humanidade é julgada por um padrão. Então tem um padrão. E esse padrão já foi, já tem, não tem conversa. Já existe um padrão. Então quem tiver aquele padrão, continua no processo que vai acontecer. Quem não tiver o padrão, não continua. Então, nós somos julgados em cima de um padrão. E esse padrão é exatamente o número 28. Este número 28, e vejam só, 1999, não é? Onde está? 1999 tem um padrão 28 do itinerário de Ó. Então, tudo se interliga. E esse padrão 28 liga-se ao grande mistério que nós temos dos arcanos menores. Todo mundo usa o arcano maior para tirar sorte. É o maior furo que tem. Para a gente conhecer o desígnio de uma pessoa, né, a vida de uma pessoa, é arcano menor. Que o cigano muito inteligentemente usa. O arcano maior é para saber o envolvimento que existe das hierarquias com a humanidade. Ou seja, é a própria mitologia. É a própria história das hierarquias com a humanidade. É o arcano maior. Então, o que eu entendo de uma maneira superior sobre o arcano maior? A obra. O que é a obra? O envolvimento desses seres
que assumem corpos humanos e entram no jogo evolutivo. Isto é óbvio, né? Então, os arcanos menores, no número de 56, eles estão no nosso chakra cardíaco. Então, se a gente pegasse um óculos de clarividência, pusesse alguém e ficasse olhando no chakra cardíaco lá da pessoa, tem o que aqui? O nosso registro. Então, existem 28 registros femininos, 28 registros masculinos. Cada 28 registros masculinos tem positivo e negativo, cada 28 registros femininos tem positivo e negativo. Na realidade, existem 14 escandas ou fatores positivos e 14 nidanas ou fatores negativos, que correspondem ao número 28. E é esse número 28 que é o número de julgamento. Então nós somos julgados em cima de valores evolutivos. O que, que a gente tem de valores bons? Isso daqui. O que tem de valores ruins? Isso daqui. E o padrão é 28. Se a gente tiver número 28, faz parte de um novo ciclo. Se não tiver número 28, não faz parte. E os 14 pedaços são os 14 pedaços de Osíris? De Osíris, 14 pedaços de Dionísio, 14 pedaços de Zagreu. Exatamente. Bom, mas, caramba, eu não tenho condição. Como é que faz? Bom, não tem, então vamos usar o tucuísmo. Pega 7 aí, pega 7 meias solas, vamos fazer uma sola inteira. É isso? Então, esse é o processo, une. Então, o ser humano, ele pode ser agrupado, o ser humano pode ser desmembrado. Por quê? Porque a gente começou com um só. De um vieram 7. De 7, cada um deu 7, 49. 49, cada um deu 7, 343. Até chegar na humanidade toda. E o pessoal sempre pergunta, por que a humanidade cresce? É por causa disso. Então, por exemplo, imagina que um ser que tenha alta evolução, né, ele morre, ele pode ser separado em 7 seres. Então, vão dar 7 aspectos dele, certo? Mas é ele mesmo, em 7 pessoas. Então, isso existe. Eu costumo dizer que uma mônada só, não são 777, ela pode povoar o universo inteiro. Tem gente que fica perguntando, tem vida no outro planeta? Não, a mitologia mesmo mostra, mitologia de mitologia não tem nada. Se vocês verificarem ali, ó, iniciado adepto, arhat, Buda, Cristo, Dhyani, Bodhisattva, planetário. Planetário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é o 7º na escala evolutiva, né? O que significa isso? Que antes, provavelmente, ele teve um corpo parecido com o nosso. Então, de corpo físico, ele ganhou o direito de ter um corpo sideral. Se a gente entender isso, a mente da gente dá um salto, o ser humano dá um salto, ele avança encarnações e mais encarnações sem conta, só pelo fato de compreender esse joguinho que existe. Então, mas para chegar a ser planetário, tem que bastar muito, não é privilégio de ninguém. Desce um Deus e escreve, opa, o Ademar dá aulas muito bonitas e cheio de detalhes interessantes, ele está trabalhando muito pela humanidade, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um privilégio ao Ademar, né, vamos colocar ele como planetário já. Não é assim, depende dele. Ele mesmo não sabe se ele está tocando um determinado padrão que ele está dizendo ou não, nem eu sei, ninguém sabe. Daí vem o julgador, que ele acabou de dizer há pouco instante atrás, e o julgador sabe, que é Melquisedeque. Mas nem ele sabe do futuro também. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, este padrão já foi julgado. Então nós temos um padrão. Bom, qual que é o padrão? Tomar 10 caipirinhas por semana? Ou comer 2 feijoadas? Sei lá eu, né? Então, não é assim. Então, esse padrão é um padrão do ser humano, de acordo com o ciclo atual. É um padrão mental, padrão astral, padrão etérico, padrão físico. Né? Mas principalmente mental e astral, padrão de alma. Porque escandas e nidanas são fatores de alma. E alma, nós temos alma inferior, que é astral, emocional, instinto, sentimentos, e alma superior, que são os pensamentos. Então, esse é o padrão. Então, em cima do que a gente sente, em cima do que a gente tem de emoções, e em cima do que a gente tem de pensamentos, a gente tem um padrão. E este padrão, ele foi determinado pelo próprio Rei do Mundo na face da Terra. Isso aconteceu no ano de 1956. 56. Então, a humanidade já está julgada. E nesse ano de 1956, exatamente no dia 21 de março, por que é 21 de março? Renovação no hemisfério norte, não é isso? Então, é a mesma primavera do hemisfério norte, 21 de março de 1956. Então já existe um padrão. E todos nós vamos ser julgados contra o padrão.
Esse é o padrão, o homem e a mulher. E isto a gente entende com os arcanos menores. E este próprio padrão é que determina o mecanismo do julgamento. Então, qual é o mecanismo do julgamento? Bom, Melquisedeque vem na face da terra, assume o corpo físico, sente tudo o que está acontecendo e fala, esse é o padrão, está aqui, ó, pronto. E desce e some do mundo físico. Tem o padrão. Aí, vão criar condições em cima desse padrão. Quais são as condições? Bom, se eu vou ser julgado, eu tenho direito à defesa. Lógico, é o próprio princípio de lei, porque isso é uma lei. Então, o que eles fazem? Bom, então, desce e sobe todo mundo lá, abre o jogo. Então, existem as aberturas. Então, os chakras da terra estão abertos. E o que acontece? Por lá entra e sai tudo lá. Então, acontece o seguinte, o mal está no meio da humanidade. Se a gente quiser se perder, em qualquer esquina a gente consegue droga. Em qualquer esquina eu faço o que eu quiser. Se eu quiser entrar na bandalheira, eu entro. É isso? Então, veja que o mal está totalmente liberado. Ou não está? Está aí, não é isso? Está na mídia, está nas esquinas, mas da mesma maneira o bem também está totalmente liberado. Nunca foi tão fácil uma pessoa se salvar, nunca foi tão fácil uma pessoa se perder. O que é isso? A pessoa critica, mas deviam controlar a novela. Não, tem que escangalhar cada vez mais. Num processo desse E igreja, tem que surgir mais igreja, tem que ser mais rigorosa. Tem que ser mais rigorosa, tem mais igreja, tem que ser moralista. Mas como? Quer ser louco? Não, é assim mesmo. Tem que ter os dois. Porque eu estou sendo julgado. A humanidade está sendo julgada. E tem que ter tudo aí, tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Para eu fazer o quê? Bom, opa, eu vou no meio, em cima do muro. Mas não tem em cima do muro. Ou vai para lá, ou vai para cá. Certo? Em cima de muro, seria abarcar esses dois conhecimentos e buscar o equilíbrio, que é o próprio equilíbrio aqui nosso. Né? É 12 horas de treva, 12 horas de luz. Esse é todo o princípio. Então isso está muito forte. E o que vai julgar a gente? O nosso livre-arbítrio. Eu já falei para vocês. Pode vir Satanás, anticristo, diabo, tudo que é Beelzebub, cheio de mosca, que quer dizer, sujo de mosca. Né? Pode vir quem quiser. Não tem poder nenhum sobre nós. Não tem. Pode vir Jesus, Santo Antônio, São Benedito, São Expedito, não é? Quem quiser. Não tem poder nenhum sobre nós. Não tem. Porque nós é que temos poder sobre nós. Porque nós somos a expressão dele. Só que nós estamos no processo evolutivo. Nós é que determinamos. Então, o nosso posicionamento frente a tudo isso é que vai determinar onde eu vou. Se eu sigo, se eu não sigo, se eu sou, se eu não sou. Perfeito? Aí é o caminho do meio. Esse é ficar em cima do muro. Mas em cima do muro, né, tendo esses dois oceanos para pular para um lado para o outro. O oceano da lama ou do perfume. Ou do esterco. Ou do perfume. Então, este é o princípio. E o nosso posicionamento é que vai ser confrontado, então, com o padrão de julgamento. Ficou claro? E quando a gente morre, vocês pensam que a gente vai ser julgado, ali a gente vai ficar lá no juiz, contrata advogado, não é nada disso, né? O que acontece? Né? Vou contratar o Carvalho. Então, acontece, não. Na hora da morte, nós já estamos julgados, porque passa tudo o que a gente fez. E aquilo que a gente fez vai configurar o nosso corpo. E em cima da configuração astral e mental boa e ruim, eu sou puxado para uma região equivalente em outras dimensões. Aí isso é inferno ou céu. Aí vem um aspecto interessante. Né? Uma vez, dos eventos que eu convia com o professor, né? um deles me contou o seguinte: por que tem gente com cara de cavalo? Né? É simples, né? Numa encarnação passada, ele andou fazendo sexo com uma égua. O homem fez um sexo com uma égua. Pronto. E com um cachorro, assim, sexo com um cachorro. Porque eles mexem com energias cósmicas, com forças sutis. O ser humano não sabe nada sobre isso ainda. Né? Então, dentro do colégio iniciático, por que tem tanto mistério? Tem um livro nosso aqui, que eu não sei se está vendo, chama Mistério do Sexo, que mostra isso. Né? Tudo tem explicação. Quer dizer, você pode não aceitar a explicação, mas que tem explicação, tem. E, por certo, ela é mentira, porque tudo tira da mente, né? Mas onde é que está a verdade? Está escondida atrás da mentira. Né? Aqui, na verdade, durante um determinado momento, que há de haver, no meio de pessoas que mantêm sexo com animais, né? Alguém que não venha com cara de bode, de cavalo, etc. Aliás, conto até que um navio estava meio perdido de rumo e um sujeito olhou, né, numa ilha, estava lá um menino
E acho que eu contei uma vez também, o menino é uma cabra, né, na ilha só. Aí eles mandaram um barco para salvar os náufragos, né? E o centro que foi salvar pergunta, escuta, mas o que você está fazendo? Ah, o navio naufragou, só eu consegui escapar. Mas como é que foi? Fala, nadei, cheguei aqui, vai a cabra já estava aqui. E o seu nome, meu filho, como é que é? Ah, meu nome é André. Você vê que tudo depende do livre-arbítrio nosso. Ah, mas esse ser vai sofrer muito, regride em termos evolutivos, né? Não tem regressão em termos evolutivos. É tudo só para frente e para o alto, né? Mas isso é coisa para outro workshop. É isso aí. Bom, então, vejo que todo esse mecanismo de julgamento, nós já estamos sendo julgados. Está todo mundo esperando que vai chegar uma ideia para julgar, o processo já rolou, a partir de 56. Tá? Então, veja, nós temos que agora fazer o quê? Em cima disso, tudo que a gente colocou, administrar essa transição. Como é que eu vou administrar? Sofrer menos, né? E ter vantagens maiores dentro dessa transformação. Ou seja, nós temos que embarcar na transformação e não ficarmos na destruição. Esse é o processo. E o que a gente tem que destruir dentro de nós é fazer o mesmo processo. A gente tem que pegar tudo que a gente tem de ruim dentro de nós, mas aí também quebrar tudo isso daí. E jogar para fora tudo que a gente tem de bom. Porque esse é o princípio que a gente tem, não é? Nós temos qualidades maravilhosas, que se a gente colocasse para fora de nós, realmente mudaria totalmente a nossa vida. Então veja que a gente tem que procurar ter saúde mental. Não ficar mais como baratas tontas perdidas, não ficar mais assim preocupado. Não se preocupem com o Apocalipse, se preocupem trabalhando nele. Ou seja, a gente tem que voltar-se para o nosso interior, para o nosso Apocalipse interior. E Apocalipse não tem o sentido de destruição, ele tem o sentido de revelação. Apocalipse é revelação. Então, através da interiorização, eu vou trazer essa minha revelação para fora. Porque eu tenho o Melquisedeque dentro de mim, eu não preciso ir nos chakras da terra, eu não preciso viajar para Machu Picchu, eu não preciso ir para São Tomé, eu tenho ele dentro de mim. É lógico que nessas regiões existem energias que favorecem, mas ele está dentro de mim. Né? Melquisedeque está dentro de mim. Eu sou Melquisedeque. Ele é Melquisedeque. Cada um de vocês é Melquisedeque. O mineral é Melquisedeque. O vegetal é Melquisedeque. O animal, o burro é Melquisedeque. A águia é Melquisedeque. Você fala, puxa, mas burro é Melquisedeque? É, porque ele é tudo. Né? Ele é o próprio rei do mundo que criou tudo isso daí. Então, ele é a essência de tudo. Então, veja, esta essência está dentro de nós. Então, a gente tem que ficar dentro de tudo que está acontecendo e a coisa vai cada vez mais ser massacrante. A gente tem que ter saúde psíquica, que é uma saúde de mente e uma saúde de emoção. Não se afobar, não ter medo, não se preocupar, esqueça. O que mais pode acontecer? Né? Morrer. Mas a vida é eterna, é isso. Então, para que se preocupar? Nós somos imortais. Somos imortais. Quer dizer, isso é uma maia, não é isso? Então não precisa se preocupar. Então, vai sobrar pouco, vai ter isso. Aí daí, paciência, vou enfrentar com galardia. Então, o negócio é a gente sair da crise, não piorem a coisa. Saiam da crise, saiam da depressão, saiam do medo, saiam da descrença. Acreditem em vocês, acreditem no Fernando Henrique, acreditem no Pica. Tem que acreditar. Vocês não, mas tem que acreditar. Vocês têm que acreditar. Acredita até no Acre. Acredita? Me deu brando. Mas, principalmente, olha, a gente tem que acreditar em nós. Nós temos esse potencial. Nós temos uma primavera dentro de nós. E nós temos o esterco lá dentro também. É isso. Tudo que é de ruim dentro de gente é esterco que está lá dentro. Então, vamos pegar esse esterco para adubar as nossas qualidades e jogar isso para fora. Fazer a nossa primavera. A alegria, a felicidade, o otimismo, a esperança, a felicidade, o entusiasmo, né? Todo esse poder. Então, a gente tem que usar essas forças de transformação. Porque a gente, tudo está sendo destruído, mas para ser transformado. É isso que a gente tem que entender. E se a gente entende isso, acabou o medo, acabou o cataclismo, acabou tudo. Porque tudo isso vai ser legal, eu estou sendo transformado. Entendeu? Esse é o processo. Então, nós temos que ter saúde mental. E quanto mais equilibrado a gente for, mais sucesso a gente vai ter para enfrentar qualquer situação. Situação de doença, situação de desemprego, situação de crise. Esse é o princípio. Esse é o segredo. E vai ocorrer uma nova oportunidade de criar mais uma sinarquia. Não no processo da Revolução Francesa,
mas do processo de consciência. Então, tudo isso vai voltar. E vai ter uma nova tentativa. Moisés, quando esteve perdido 50 anos no deserto, lá, o que ele tentou fazer? Mudar um sistema, ele criou a sinarquia. Mas o pessoal não queria saber de sinarquia. Ele não conseguiu. Ninguém consegue, na Revolução Francesa não conseguiu. Esse daqui vai fazer isso na força, na cacetada. Esse vai fazer mais no amor, mais no jeitinho, né? Mas também dando cacetada. É pum, ai, é pum, mas esse daqui é pum e pum, pum. E esse daqui vai fazer na consciência. Mas estão aí já. As essências estão aí, não é? E uma manifestação plena destes seres, lógico que esses dois, Akigorge e Akigorge, vão surgir antes, depois que ele vem, né? Primeiro arrebenta com tudo, depois eu vou dizer como é que constrói. Joga esse lixão para lá, tal. Esse é o processo, né? Então, tudo isso vai ter uma nova tentativa, criar uma nova sociedade, que é a Era de Aquário. Isso é Era de Aquário. Tá? Agora, a gente ouve, infelizmente, pastores lá, a gente passa nos canais gospel, né? Falam que isso é o demônio que está fazendo, é o diabo que está fazendo. Então, puxa vida, né? Criar uma nova sociedade é o demônio que está fazendo. Demônio, diabo é o opositor do homem, exatamente o oposto. Ele não quer que tenha uma nova sociedade, ele quer que destrua a sociedade. Mas o aspecto rigor, porque o pessoal confunde aspecto rigor, né? Moisés era rigoroso. Quando ele desceu com a tábua de 10 mandamentos, legal, olha o que eu consegui para o meu povo, né? Legal, né? Hoje vai ter até chope, naquela época não tinha chope. Mas o que ele faz? A hora que ele viu que estavam adorando o bezerro de ouro, pegou aquela pedra e estraçalhou, chamou Levi, mata todo mundo, 3.000 lá. Ele era bonzinho? Não, mas ele era bonzinho, né? Em outro aspecto. Ele estava querendo achar Canaã, a terra prometida. Então esse aspecto aqui, bem e mal, é muito sutil. A gente tem que abrir os olhos. E nesse processo todo, já está na cara como que a gente pode vencer a virada do milênio, não está? Primeiro, colocar a nossa consciência nesse processo todo. Não como um assustado, perdido naquilo, mas como observador. Eu vejo uma mídia, acontece uma coisa, acontece um terremoto, teve uma guerra, teve uma encrenca, eu estou acompanhando o que está acontecendo. Então a coisa está indo assim, está evoluindo assim. Aquele lá parece que é o anticristo, aquele lá parece que é do bem, a gente vai seguindo esse processo, né? Então a gente tem que acompanhar. E a nossa postura nunca é uma postura de espera, é uma postura de ação. Nós não podemos ficar parados. Eu vou ficar parado para ganhar mais dinheiro. O Fernando Henrique vai me dar. Você acha que vai dar? Não. Eu vou ganhar dinheiro com o meu trabalho, com a minha pesquisa, com a minha luta, não é isso? Bom, eu vou ter saúde porque vem o anjinho, eu rezo o anjinho lá de terça-feira, ele dá saúde. Ai, anjinho, dá saúde para mim? Dou. Ah, legal, né? Não é bem assim. Eu vou ter saúde seguindo regras para ter saúde, né? Eu vou prolongar minha vida seguindo regras para prolongar minha vida. A consciência, eu vou seguir regras para ganhar consciência, que é muita transpiração e pouca inspiração. Esse é o caso. Ou vocês acham que o Carvalho sabe, o que eu sei, o que todos os outros, o pessoal da sociedade sabe? Isso tudo foi um prêmio. Ó, tô aqui, vem aqui, ó. Toma mais uma ficha. É muita transpiração e pouca inspiração. Tem que, ó, batalhar. Mas é lógico, o esforço é premiado. De repente aí começam a cair fichas. E essas fichas, então, vão permitindo todo um processo concessional. Mas tem que ter muita inspiração, aliás, muita transpiração para ganhar a inspiração. Esse aspecto que o professor Demar falou aí, faz lembrar da passagem bíblica, ajuda-te que eu te ajudarei. Então jamais há privilégio para ninguém. Vamos supor que a lei esteja percebendo que o professor Ademar está abrindo a cabeça nossa toda aqui, que estamos ouvindo essa exposição espetacular dele aí, né? O que acontece? A lei vai ajudá-lo, que é interesse dela, porque ele está ajudando a lei. Então a lei vai ajudá-lo. O que acontece? Né? Os seres de hierarquia superior começam a passar a mensagem para dentro do coração dele. E daqui a pouco ele é o próprio avatar lá de cima falando. Quer dizer, então, como eu já comentei em vezes passadas que eu falei com vocês, que estavam aqui devem se lembrar, a luz interna nossa dentro do coração nada mais é do que um terminal de computador ligado ao computador central, um alto-falante e um microfone. Quando a gente se põe a serviço de Deus, o que acontece? Né? Nós só abrimos a boca e ele fala.
O próprio anjo da palavra fala por intermédio de nós. Mas enquanto estivermos agindo egoisticamente, não adianta pedir nada para ele, né? Agora, o que a humanidade inteira faz? O professor Ademar está acabando de dizer agora aí. A humanidade inteira quer esperar, não é nem sentada, é deitada. Inclusive eu. Que é tão gostoso, né? A gente compra um bilhete de loteria, deita, fica pensando, caramba, Mega Sena, aliás, acumulou, gente, outra vez. E o hino, né? O hino nacional, deitado eternamente. E até o hino nosso, né? O hino nosso, apesar de muito, um hino totalmente maçom, né? Um hino lindo, né? Acordes difíceis, tem essas coisas. Deitado eternamente em beijo espreito, é o que a gente vive fazendo. Bom, então, fechando todo este conhecimento, né? O que a gente quer dizer é o seguinte: nós estamos em plena época de julgamento. E a época que a gente mais tem que usar o nosso livre-arbítrio, por isso que no controle com destino a gente ficou no livre-arbítrio, não é? Nós é que determinamos a nossa vida, nós que determinamos a nossa felicidade. Então, se a gente escolhe o marido daqueles, é porque a gente escolheu, então que aguenta, né? Ou então troca, ou faz qualquer coisa, brincando, né? Mas eu digo, nós é que determinamos realmente a nossa vida. E esse momento, mais do que nunca, nós temos que determinar. Porque a coisa está chegando, a gente tem que se definir, não é isso? A gente tem que se definir na vida. Para onde que eu vou? Porque Cristo e Anticristo estão aí. E o Cristo, todo mundo pensa que o Anticristo, ele vem com chifre, cheirando enxofre, com bafo de enxofre, né? Com rabinho, tridente. Ele não vem nada assim. Ele vem exatamente com a figura do Cristo, não tem diferença nenhuma. Nós não conseguimos identificar fisicamente um ou outro, é igualzinho. Mulheres bonitas como aspectos de Anticristo, homens bonitos como aspectos de Cristo, testando o nosso livre-arbítrio, pedindo para fazer coisa errada. Então não adianta, a Bíblia falou, eu sigo a Bíblia, peraí, mas quem que está te testando? É o Anticristo ou é o Cristo? Mas... E se eu disser para vocês que a Bíblia tem textos do Anticristo, vocês acreditam? Que a Bíblia tem textos de Cristo, vocês acreditam? Tem os dois. Por isso que tem interpretações que levam ao fanatismo, e são textos propositais. Na verdade, a linguagem bíblica é andrógena, é uma linguagem espiritual. Então, se eu ler a Bíblia e entrar na essência da palavra, eu vou ter sempre dois aspectos. Nunca um aspecto só, porque o mundo é polar. Então, todo texto bíblico tem dois aspectos, sempre, sempre, não tem nada com um aspecto só. Não é? Por exemplo, a Bíblia fala que Josué parou o sol. O Sol ele está numa velocidade enorme, está quase, eu vou dizer, na nossa galáxia, a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Já pensou brecar o Sol? Para onde que a gente vai? Quer dizer, aquilo é uma mentira. É uma mentira, mas está na Bíblia, é verdade. É verdade, mas é uma mentira, é verdade. Aí que está o cara. Então tem coisas que estão escritas lá que são mentira. Eu não estou criticando a Bíblia. Mas aquele mesmo texto lá que tem uma mentira, tem uma verdade. Então quando fala que Deus parou o sol, é isso? Então, ele tem uma outra coisa que quer passar, que a minha consciência tem que entender, que é a verdade. Porque se eu falo, então a Bíblia é fajuta. Não é fajuta, ela tem os dois sentidos. E esse duplo sentido está na face da terra, está no processo de julgamento, ele está dentro de nós. Por que a gente não tem sucesso? Por que a gente sofre? Por que a gente é doente? Por quê? Porque a gente não sabe usar o livre-arbítrio. Porque se eu determinar que eu vou ter sorte, que eu vou ganhar grana, ou vocês acham que o Bill Gates não determinou isso na vida dele? Eu falo, eu vou fazer a Microsoft e vou vencer. E não venceu? Quem que determinou a Microsoft? Ou é um homem que não tem valor, que não presta? Ou será que ele também não é alguém de, sei lá eu, que tem um pouco mais de valor do que os outros? Então veja, nós é que temos que determinar realmente o que a gente quer. E este é o princípio, não ficar esperando. Esperando o quê? Esperando o fim do mundo, esperando o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Nós é que temos que fazer esse fim do mundo dentro de nós. A gente tem que criar o fim do mundo dentro de nós. E arrebentar, já destruir tudo que atrapalha a evolução nossa. E passar por um processo de reconstrução. E o momento ideal, primavera está aqui, vão jogar então a reconstrução para fora. Vocês podem ser felizes, vocês podem ser prósperos, vocês podem ter sucesso, vocês podem estar constantemente alegres. Sabe do que depende? Não depende do Prozac, não. Depende de vocês. É só vocês falarem, não, agora vai. Vocês podem ter o
todo um potencial, vamos dizer, em termos de forças interiores. Não precisa também do Viagra. É só mente, colocar na mente que vocês têm isso. Não é isso? Então veja, nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E se eu sou era de aquário, se eu sinto que eu sou era de aquário, eu estou lá. Esse é o princípio. Então, o que vocês devem fazer? Se insuflar de que vocês já estão lá. Se insuflar de que vocês são vencedores. E vocês são vencedores. Por quê? Depende de vocês. Vocês não querem vencer? Em todos os aspectos? Não querem ser felizes? Não querem serem prósperos? Depende de vocês. Então, peguem esta força, coloquem dentro de você e não tenham medo do cavaleiro do Apocalipse. Faz o seguinte, suba na garupa dele atrás, vamos lá, cavalo branco, vamos lá, dá uma bordada aí, dá junto, pô, é o caso, pega o da guerra e vai junto, vamos na guerra lá, pega o outro lá que é o da peste, vamos na peste lá, vai com mascarinha, né? Vamos lá, aí pega o outro do domingo, né, e vai dominar também. Então a gente tem que entrar na garupa dele, vai junto, entra no jogo dele, não fique esperando que ele te julgue. Fala, não, eu vou participar desse processo, eu vou ajudar a construir a nova era. Eu vou construir a era de Aquário. E como é que a gente constrói? Mudando a si próprio. Jamais encarem o karma como negativo, como punição. Não tem nada a ver. Não desenvolver sentimento de culpa pelo que já fez, ou pelo que está fazendo agora. Ora, o que eu fiz no passado é o que eu enxergava ali naquele momento, que diabo. O professor Ademar acabou de dizer que o próprio manifestação de Deus na face da terra não sabe no dia seguinte. Como é que eu vou ficar culpado pelo que eu fiz a semana passada, porque a minha mulher disse que eu fiz, ou meu primo, ou sei lá quem mais. Está feito, acabou. Eu vou tentar não repetir, se eu estou achando que está errado. É por isso que a gente afirma que o ser humano só evolui de erro em erro, né? Mas não é para se sentir culpado, se sentir massacrado por si mesmo. Não tem nada disso, isso não existe, né? O ser humano tem que levar a vida na brincadeira. A vida é uma piada de bom sentido. Quer dizer, a vida é coisa simplesmente para ser vivida. Tanto que vocês vão lá nos sentimentos humanos aí, que é justamente sobre eles que vão ser julgados, né? Não tem definição no aspecto mental. Amor tem definição? Não. Saudade tem definição? Não. Nada tem definição. Quer dizer, então por que vamos sofrer por causa disso? Então, esta é a mensagem que a gente queria passar para vocês referente a tudo isso. É uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de confiança. Confiem, mas vocês têm que confiar em quem? Sabe em quem? Vocês. Confiem em vocês. Na hora que vocês confiarem em vocês, a essência de Melquisedeque que está dentro de vocês vai ajudar em todo o processo. Então mude a vida de vocês. Nada de pessimismo, nada de tristeza, nada de melancolia. Mudem a felicidade, progresso, e vençam esta virada de milênio. E pode contar com a gente, né, com todos nós que estaremos juntos. Tá bom? E sobretudo não aceitem o que falamos aqui. Tentem desmentir tudo que nós falamos inteligentemente. Tá? Bom, a gente agradece a todos vocês. Não tem sabor, não? Ah, eu sou muito feio. O workshop ele só falou do livro. Tem que ver dele.
Olha, Hoje o eu programa acho que nós poderíamos calcular mais ou menos 45 dias. 45 dias. Um ano só, que mocinho, olha. A gente vai bater palminha, cara. Tem um monte de gente em volta. O que adianta você entrar lá dentro? Tem mais um para trabalhar. Deixa um ou outro só, né? Espera passar o finado. Outra turma. Olha, chefe, lá. O trubo. É, final de outubro. Faz com o final de semana para um... Então vamos colocar. Parte de baixo pra cima e pensa uma coisa que você quer. De baixo, não, tem que partir primeiro do abraço. Tem uma camada de massa folhada. De baixo pra cima. Mas o pensamento, hein? E lá que você quer. Não, você não deseja. A peça de baixo pra cima porque ela tem uma camada de massa folhada. Como é que é isso? Mas ela disse que é folhada, não vai dar. E a saúde e bastante energia por muito tempo. Tá duro esse bolo, hein? Você vê a força que ele fez? Tá duro, hein? Não é uma camada de caseira. Você vê a força que ele fez? Tá bom, só não se fez o desenho, mas Você viu querendo uma coisa à noite, não dá. você já fez o seu dever. Eu não vou levantar mais de meia. Aí eu saio de lá, vou trabalhar direto numa coisa. Agora tem aquela, porque ele pedaço pra fora que vai ser, não é? Sim, você tem aí, eu sei. Você que fez, por Porque vai favor. lugar hoje. Eu vou gravar Corta lá. Vamos lá. E vamos. Não, mas Vamos. o programa lá é muito importante. Tem que manter. Então, o dia vela, né? Olha a frente, meninas. Meninas, olha a frente. Parabéns. Muita saúde. Isso que é importante. Saúde. Saúde. Pra continuar nessa batalha aí. Essa ligeira nós é importante. Mariana, nós estamos juntos muitos anos com bastante saúde, mesmo muito falatório. Garoto, olha aqui, coitado aqui do Jorge. Ai, essa é uma falação. É pra você ver pra quem você vai dar. Pelo amor de Deus, Primeiro. Agora que eu vou dar pra você aí, pra O escolher. pessoal tem medo desse velho. Pra quem você vai dar? É que você tem que escolher. Se você quiser comer também. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Depois que eu vou Em casa, né? Era aniversário e tal, aí perguntaram pro sobrinho. Dia 24. Vou te falar. Aí, ó. Que outro?